Boa tarde, aguardando aqui, enquanto todas as pessoas que seguem a página do Facebook, do Esquerda Diário, vão recebendo a notificação que estamos começando nosso programa do Esquerda Diário ao vivo. Então, aguardando aqui um pouquinho, enquanto as pessoas vão recebendo a notificação que a gente entrou com ao vivo, para a gente começar daqui a pouco o nosso comentário político, nossa análise política sobre a realidade do país. Primeiro falar, né, que nos últimos dias a gente teve um salto bastante grande no número de pessoas infectadas em todo o mundo com o coronavírus. Os Estados Unidos passou primeiro a Itália, depois a China, já tem mais de 100 mil infectados e, infelizmente, estamos vendo, graças a, em boa parte, graças ao descaso capitalista de não se preparar e garantir leitos, o número de médicos, enfermeiras, respiradores, estamos vendo aumentar tristemente o número de pessoas que estão falecendo em vários países do mundo, né? No Brasil ainda não saiu o número atualizado, o último número que temos é de ontem, de cerca de 3.400 casos testados, né? Todo mundo sabe que estamos tendo muito mais casos do que o que está sendo testado. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam feitos teste, e nenhum governo no Brasil, seja uma linha mais negacionista do Bolsonaro ou os governadores, têm dado a mínima atenção para isso. Então, antes de começar o comentário político, já deixar um convite a quem está assistindo, que hoje às 18 horas, a gente do Esquerda Diário vai estar fazendo um tuitaço perguntando cadê os testes? Anunciam testes, mas não, cadê esses testes? Quem é testado não recebe, etc. Vou comentar sobre isso daqui a pouco. Então, agora que já passamos alguns minutinhos aí, as pessoas já receberam o comunicado, né, que a gente entrou com ao vivo, comentar. Qual a pergunta que a gente colocou para esse programa ao vivo? Para onde vai o Brasil? Uma pergunta muito difícil de responder, não temos ambição de esgotar ela aqui, mas de pontuar algumas tendências fundamentais do que está acontecendo na realidade, o que elas apontam e para onde, com o que já temos acumulado, colocar algumas questões. E não dá para pensar para onde vai o país por fora de pensar também quais são as ações das classes sociais, porque a realidade não é um dado, a própria Globo tem que se dar conta de que por trás de serviços médicos tem seres humanos, por trás de um metrô operar, tem operadores, pessoas para vender bilhete, pessoa para higienizar. Então, para onde vai também depende da nossa ação consciente, não é um dado só da realidade. Aqui vamos tentar pontuar algumas questões fundamentais. A gente está vivendo uma multiplicidade de crises. A gente tem, por um lado, uma crise sanitária, uma pandemia mundial, que ela pegou contradições que existiam na realidade e as aumentou e criou novas. Seja do ponto de vista da economia, o FMI falava que o mundo tinha uma tendência à recessão. Bem, o coronavírus veio e exacerbou isso, e todo o debate de economistas, de grandes banqueiros, se vamos para uma grande recessão ou para uma depressão. Do ponto de vista geopolítico, já tinha umas tendências a nacionalismo nos imperialismos e surgimento de fronteiras para tudo que é lado, e agora vemos isso se multiplicar fortemente, cada estado criando uma resposta sozinho, impedindo de ajudar respirador e ir para outro país, e ao contrário de como humanidade debelar essa crise, o contrário, os estados nacionais, o capitalismo dificulta isso. Então vemos o coronavírus criando novas crises e pegando as existentes e atuando como um catalisador, como um fator de aumentar crises já existentes. E no Brasil, isso podemos ver também de um ponto de vista de uma crise que já se mostra no país mais do que em outros, que é a crise política. Então, nós temos uma crise econômica, uma crise sanitária e uma crise política. Em todo o mundo, a gente viu uma tendência à formação de uma certa
Acho que aqui ficou preto, aqui, não sei se parou, voltou. É, bem, como eu estava dizendo, no mundo todo a gente viu uma tendência a formar uma coisa que a gente pode entender como uma unidade nacional, como se todas as classes sociais tivessem que se unir para enfrentar esse inimigo invisível. E assim, a gente vê as classes trabalhadoras, nesse primeiro momento, dando uma hipoteca de confiança para os seus governantes de que eles vão conseguir guiar o país para vencer essa crise. Essa hipoteca não é nada absoluta, pode mudar da noite para o dia, e já vimos, inclusive, uma ruptura desse clima de unidade nacional com a greve geral que teve na Itália, muito forte no norte da Itália, a região mais acometida pela pandemia, mas também na região perto de Roma. Uma greve geral que mostra claramente como não se trata de uma unidade nacional, que os patrões colocam os trabalhadores para trabalhar para manter seus lucros e se expondo a riscos. Então, quem que está batalhando, quem que é bucha de canhão no meio dessa crise, e isso já ficou bem marcado lá. Mas no Brasil, esse clima não podemos pensar que existe do mesmo modo de unidade nacional, né? Porque no Brasil, mesmo com tamanha crise econômica, mesmo com tamanha pandemia, o que nós temos é uma divisão política muito forte. Nós temos, por um lado, o Bolsonaro com uma linha completamente negacionista, cada dia se supera em absurdos, que diz, desde negar os números, que todos sabemos que estão subdimensionados os números por falta de testes, ou como até mesmo a Fiocruz denuncia, um instituto de saúde muito conhecido no país, denuncia que estamos tendo um aumento exponencial de casos de síndrome respiratórias agudas graves no país. Só no Rio de Janeiro eles mostram que está 10 vezes maior o número de pessoas internadas com esse tipo de síndrome. Só que essas pessoas não estão sendo testadas. O Bolsonaro, pelo contrário, ele olha para os números e fala que estão exagerados por interesse político. Então a gente tem uma polarização entre, por um lado, Bolsonaro e, por um outro lado, atores golpistas de que estariam dando um combate para salvar vidas. Uma polarização que até tenta se expressar entre primeiro economia ou primeiro saúde. Quando, para falar a realidade, nenhum dos dois lados está efetivamente preocupado com as nossas vidas e com os nossos empregos. Essa polarização ela se expressa também numa discussão sobre que tipo de quarentena seria necessário adotar. O Bolsonaro defende uma quarentena vertical, que isole somente os idosos e as pessoas de população de risco por ter alguma doença crônica. Os governadores defendem um isolamento, um tipo de quarentena que é conhecido como horizontal, que pegaria todos os setores declarados não essenciais, mas é claro que eles deixam no essencial várias coisas que não têm nada a ver com combater a crise, telemarketing, indústrias, que estão a ver com manter os lucros dos capitalistas. Essa polarização se expressa nessa questão da quarentena, e os governadores falam que estão seguindo a OMS, mas sequer falam e implementam minimamente o que a OMS fala que é teste, 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 teste. O governador de São Paulo, Dória, falou que São Paulo ia começar a ter 2.000 testes diários. Um número ínfimo. Só que nem esses 2.000 testes estão acontecendo. O Bolsonaro fala que vão ter milhões de testes a partir de semana que vem. Fala que, inclusive, a Fiocruz vai entregar 5 milhões de testes no dia 30. A Fiocruz diz que ela consegue produzir 2 milhões até 30 de abril, não 30 de março, que é segunda-feira. Então, temos muita demagogia e não estão acontecendo esses testes. Então, a gente tem, por um lado, essa polêmica entre as quarentenas horizontais e verticais, quando é evidente que, sem adotar nenhum tipo de diminuição do contato social, vai aumentar em muito contágio e o número de pessoas que vão precisar de leitos que não estão sendo construídos e disponibilizados e unificados leitos nos serviços, nos hospitais privados com os públicos, para garantir que todas as capacidades que existem estejam a serviço de salvar vidas. Não estão produzindo respiradores, então tem essa polarização da quarentena e que ela tem um motivo de diminuir, né, o número de pessoas que vão se infectar e a rapidez,
Mas, e essa polêmica, ela se expressa também em outros campos. A gente viu também que, no começo, os governadores, junto com Maia, estavam propondo aumentar a renda que receberiam os trabalhadores informais, e o Guedes e o Bolsonaro resistiam a isso, mas aí tentaram se relocalizar e aumentaram. O Congresso ia aumentar de R$ 200 para 500, e aí o Bolsonaro propôs aumentar para 600. Essa discussão, ela tem a ver com diferentes coisas. Ela tem a ver com a discussão da quarentena e a discussão de economia, e como o Bolsonaro se prepara tanto para se manter forte no seu mandato, como garantir os lucros dos patrões que o apoiam, mas também é uma discussão intensa do ponto de vista econômico. É interessante que todo mundo já foi exposto, né, no WhatsApp, em algum lugar, para aqueles gráficos de achatamento de curva, do ponto de vista do contágio, mas essa ideia está começando a se expressar em outros lugares. O Banco Central fez algumas estimativas sobre o achatamento da curva da recessão para que ela não vire uma depressão. Então, o debate agora de vários burgueses é como que eles fornecem dinheiro principalmente para os capitalistas. Saiu um estudo que só 6% do pacote de 780 bilhões de reais que o governo federal, o Banco Central, estão injetando na economia, que só 6% vai para a população. Esse debate, e que a gente vê a Globo falando que ele é pouco, não é porque a Globo, de repente, ficou preocupada com a saúde dos brasileiros. É também um debate econômico de como que eles achatam a curva da depressão. É um debate de hegemonia e de preocupação com a luta de classes. Uma preocupação de que, se não fornecerem por algum tempo algum nível de auxílio às pessoas, o que já é uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, pode também redundar em explosões sociais. Estão querendo ganhar tempo nisso. E tentam ganhar tempo com isso não só esses recursos mínimos, que é impossível a família se sustentar com R$ 600, ou se for o caso de uma mãe solteira, 1.200 também é possível sustentar com esse valor, mas também tentando, colocando polícias e tropas na rua, exército se preparando e criando comandos unificados para como responder a possibilidades de revoltas sociais que todos os analistas preveem algum tipo de revolta em vários países, e num país que tem um nível de desigualdades sociais, os níveis de contradições alarmantes para lidar diante dessa crise. A Fiocruz também publicou um estudo muito preocupante sobre os possíveis impactos da Covid quando ela se encontrar com a grande proporção de pessoas infectadas por tuberculose no país, particularmente em favelas, né? E nenhuma medida está sendo adotada pelos governantes, mesmo os que divergem da linha do Bolsonaro, que é negar essa crise e que tudo volte ao normal para garantir os lucros capitalistas. Como foi comentado no programa Esquerda Diário ao Vivo, realizado na quarta-feira pelo Thiago Flamé, o Bolsonaro não é um louco. Não paira no ar a proposta dele de primeira economia. Não paira no ar. Vários. Em primeiro lugar, ele se apoiou num discurso e políticas similares do Trump. Em primeiro lugar, isso, Trump. Vamos ver como que isso vai evoluir com o salto sideral que está dando de pessoas infectadas e precisando ir para a UTI nos Estados Unidos, se o Trump vai continuar na mesma linha. Mas o Bolsonaro se apoiava em primeiro lugar nisso, no Trump. Em segundo lugar, se apoia também numa série de empresários, não só esses mais caricatos de bolsonarismo, tipo Luciano Hang, tipo Riachuelo, mas inclusive o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, donos de banco como BTG Pactual, algumas empresas de construção civil, a Cirela, a MRV, todas elas fizeram pronunciamentos muito parecidos com o do Bolsonaro, que era preciso, em primeiro lugar, que era preciso afrouxar ou terminar as quarentenas, que estava exagerado e que tínhamos que conviver com alguns milhares de mortos. Os burgueses mostram sua cara mais desumana, desumana
que estão preocupados só com os lucros, né? Então, não paira no ar, como eu estava falando, a posição do Bolsonaro. Por um lado, ele se apoia no Trump, se apoia nesses empresários, é uma aposta de tentar também se fortalecer num setor de pequenos burgueses, de comerciantes que não estão podendo abrir suas lojas durante as quarentenas em alguns estados, e tenta encontrar eco em setores informais, de trabalhadores informais e setores precários dos trabalhadores. Nos setores precários registrados trabalhadores, por todos os retornos que a gente tem tido no Esquerda Diário, não aparenta estar tendo nenhum eco nisso. Agora, nos informais tem uma batalha em aberto. Tanto que teve essa disputa para ver qual era o valor da renda que ia ser entregue por um punhado de meses, depois se virem para lidar com a crise econômica, entre o Congresso, os governadores e Bolsonaro, que teve que se relocalizar e oferecer R$ 600, que é uma quantia miserável para alguém se sustentar. Frente ao zero é alguma coisa, né? Mas não dá para sustentar com R$ 600, não estão garantindo a gratuidade de telefonia, de luz, água, gás, coisas elementares para as pessoas poderem estar em isolamento e não perderem qualidade de vida durante esse período. Um valor elementar que deveria ser para qualquer informal, qualquer trabalhador, seria a média salarial que temos no país, que é de R$ 2.000, trabalhadores registrados. Essa batalha pelos informais que está acontecendo, batalha entre aspas, né? Por um lado, ela é, em primeiro lugar, uma preocupação, um medo da burguesia com revolta social. Um medo que, no meio da pandemia, no meio dessa divisão, no meio dessa crise política, no meio dessa crise econômica, exploda revolta social. É, em primeiro lugar, isso, medo da burguesia. Só assim se explica como até Guedes, apesar de ter relutado, concordou em R$ 600 por 2 ou 3 meses, eu não me lembro agora. É, em primeiro lugar, isso, medo da luta de classes. É, em segundo lugar, uma política econômica. É um debate burguês de como que injeta dinheiro para diminuir, achatar a curva da depressão. E o que também se relaciona com como lidar com a luta de classes e tentar ver como eles conseguem ganhar tempo para administrar isso. E é também uma disputa política entre os atores, entre os governadores, Maia e atores desse golpismo com caras institucionais versus o bolsonarismo. Voltando à ideia sobre a loucura, que não é loucura, uma aposta política do Bolsonaro, muitos analistas exageraram, na minha opinião, o grau de isolamento do Bolsonaro. Você pode ver, por exemplo, no texto do William Vac, a última análise dele, publicado no dia 26, se eu não me engano, chama Dando Sopa. Exagera o nível de isolamento, que para mim não corresponde a essa coerência e apoio que ele tem de uma série de empresários com essa política e essa tentativa de ganhar apoio em pequenos comerciantes e tentar ver como influi nos trabalhadores informais, que são dezenas de milhões no país. Essa linha dele, inclusive, levou a bagunçar o acordo entre os governadores. Já tivemos 2 governadores que não assinaram a Carta dos Governadores, né, que era o Zema, de Minas Gerais, e o Ibanez, do Distrito Federal, mas depois, inclusive, mesmo de assinar, uma série de governadores afrouxaram ou praticamente acabaram com a quarentena em seus estados. Isso é o caso do Mato Grosso, do Roraima, Rondônia, Santa Catarina e, num grau menor de afrouxamento, mas com afrouxamento, o Distrito Federal. Isso daí tem a ver não só com a política e relocalização desses governadores, tem a ver com pressões também de empresários. O agronegócio não se pronunciou claramente pelo fim da quarentena, mas tem pronunciado uma série tem questionado uma série de bloqueios e falando que as quarentenas têm atrapalhado o escoamento da produção, particularmente de soja, que está no período crítico da colheita da safra. Não estão preocupados com as pessoas que vão ter que se concentrar nos portos, etc., e nas condições de higiene para o manejo, mas sim nos seus lucros, evidentemente. Porém,
como eu estava falando, a gente vê que não tem esse isolamento, mas também é bastante claro como o Bolsonaro perdeu muito rapidamente o apoio em setores da classe média urbana. Isso é mensurável em pesquisas de opinião, é mensurável nas redes sociais, né? Saíram uma pesquisa, se não me engano, foi na Folha hoje, mostrando as interações, como caíram quase 20%, o ranking lá de interações do Bolsonaro. Temos um fortalecimento, inclusive nas redes sociais, mas que também é visível politicamente, desses atores golpistas de direita e que apoiavam, por exemplo, que tentam se diferenciar do Bolsonaro quanto à quarentena, mas que apoiaram o MP da morte, como é o caso do Dória, que apoiou, falou que era boa aquela medida que deixava os brasileiros 4 meses sem salários. Então tem uma polarização em algumas questões, mas não nessa, que sejamos nós, trabalhadores, que paguemos pela crise. É, a gente, então, temos esse cenário que tem, eu acho, um Bolsonaro que não está pairando no ar, se apoia empresários e tenta ter uma política se apoie em um setor dos grandes empresários, não são todos, outros estão numa linha mais pró-quarentena, tem uma divisão na própria burguesia em como lidar, e que se expressa, inclusive, um monte de economista falando que criticando, o Henrique Meirelles, imagina, que é alguém mais neoliberal que Henrique Meirelles falando que a saúde vem em primeiro lugar. Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda do Dória, que aplaudiu a MP da morte. Mas você tem uma perda muito grande de popularidade do Bolsonaro na classe média, mas não só na classe média. Os panelaços se escutam em bairros populares, em todas as grandes regiões metropolitanas do país. E todos os retornos que temos no Esquerda Diária em setores que ainda estão trabalhando, em setores precários, terceirizados, se nota um ódio com um obscurantismo que coloca as nossas vidas em jogo da posição do Bolsonaro. A posição do Bolsonaro que vamos ter como ver como evolui, inclusive que um dos pontos de apoio que eu já mencionei que tem da política do Bolsonaro é o Trump, como que vai evoluir a própria política do Trump com um avanço muito grande que está tendo do coronavírus nos Estados Unidos. Inclusive a mídia americana está tratando hoje, né, que o epicentro por enquanto é Nova York, mas que se prevê que nos próximos dias sejam cidades com uma grande composição negra, né, que é Detroit, Nova Orleans e Chicago. Começar a ver também uma cara racista de como o capitalismo lida para não salvar vidas, não garantir leitos, respiradores no número necessário, né, para salvar vidas. Isso, alguns pontos que eu já coloquei do que vem acontecendo, para a gente começar a tentar voltar à pergunta. A gente não vai concluir, mas só apontar algumas questões fundamentais de para onde vai o Brasil. Então, pensar quais são as tendências fundamentais que já podemos ver que são coisas instaladas. Temos que ver quanto que vai evoluir. Cada um dos fatores que eu já mencionei, de crise política, crise econômica, os elementos de crise social que eles estão tentando conter para que não exploda, tentar administrar, achatar a curva da revolta com o capitalismo, com os governantes, com os capitalistas. Só que tudo isso está condicionado principalmente para a evolução de como que vai ser a evolução da pandemia. Tá bastante claro que a gente vai ter um agravamento bastante sério no país. Em qual intensidade, em qual ritmo, tem todo um debate científico aí rolando que não dá para opinar, mas está bastante claro que vai se agravar, né? Quanto, com que velocidade, vai também entrar em todos esses fatores da crise econômica, as consequências sociais que os trabalhadores sofrem e a crise política nacional. Quais são os elementos, então, que a gente já pode ver que já estão mais ou menos se instalaram, que não são só da conjuntura mais imediata dos acontecimentos da semana. A gente tem um fortalecimento do poder coercitivo do Estado, e isso é preparatório para as revoltas. Isso em todos os países do mundo está acontecendo, em maior ou menor grau, e isso está colocado no país. Esse fortalecimento de colocar a polícia para ver quem vai na rua, e poderes que conferem às polícias, aos exércitos, que no nosso país ainda não está, na maioria dos lugares, não são quarentenas ainda coercitivas, né, e que vai para a cadeia, mas
já tem elementos preparatórios, a cúpula do Exército e das Forças Armadas como um todo, a Marinha também, se articulando para como eles criam comitês de crise, preocupados não só em como combatem a pandemia, mas também como eles vão lidar com a luta de classes. Então, esse é um primeiro elemento que eu acho que dá para a gente ter em mente que já está posto. Um segundo é que a gente está vendo elementos, mesmo que iniciais, mas elementos de crise estatal. O que isso quer dizer? Não tem uma unidade de comando. Não se sabe quem manda nas rodovias, se é o governo federal, se são estaduais, as próprias estatais, que às vezes não seguem a orientação do Bolsonaro de que é para tudo voltar à normalidade, não se sabe bem quem manda. Isso é todo um debate, inclusive, de vários empresários, quando se reúnem com o Toffoli, só entrar na página da Fiesp, vai dar para ver lá uma nota da reunião dos empresários com o Toffoli, falando, precisamos de uma unidade de comando. Esses elementos de crise estatal já estavam colocados ainda de forma mais embrionária quando a gente viu o bolsonarismo incentivando mobilizações de polícias com métodos milicianos, tentando desafiar os governadores e criar base de apoio nos governos, nos estados, particularmente no Nordeste, e não ficava mais claro quem que mandava nas polícias. Esse elemento se exacerbou em grande proporção. Então, temos elementos de crise de Estado. Elementos, temos que ver como evolui, e a pandemia é um grande fator para ver quanto que vai acelerar, como que vai influir nisso. Esse segundo elemento, falei primeiro das forças repressivas, né, o fortalecimento do poder repressivo do Estado. Esses elementos iniciais de crise estatal, que subjacente a isso, a gente tem uma divisão da burguesia em como lidar, se tem que afrouxar ou não a quarentena, setores burgueses que estão falando que sim, outros que não só de políticos burgueses, mas de burgueses mesmo, empresários. Temo claríssimo que está instalada uma crise econômica no país que não se resolve só quando se debelar o coronavírus. Já vínhamos numa tendência de diminuição do consumo, como todas as pesquisas mostravam, para janeiro tinha uma diminuição no consumo das famílias, uma diminuição no valor das commodities que exportamos, uma diminuição do comércio mundial como produto da guerra comercial e tecnológica de Estados Unidos e China, mas a tendência à redução do preço das commodities, que é o que o país se especializa em exportar. Soja, ferro, petróleo. Petróleo, tem analistas que preveem o petróleo a $10. Então, temos uma tendência à crise econômica instalada que vai para além do coronavírus. Um quinto elemento, a perda de popularidade do Bolsonaro, que é mensurável por todas essas coisas e ouvível, né, nos panelaços, e, por outro lado, um fortalecimento desses atores golpistas, tipo Dória, Witzel, Maia, frente à crise. Com esses fatores que estão instalados, quais tendências podemos ver para a realidade? Cenários. É muito cedo para se arriscar e falar quais são os mais prováveis. E todos eles estão, como eu disse, interagindo, crise econômica, crise sanitária, crise social, crise política, interagem e todos estão mais ou menos ditados, pelo menos nesse momento de agora, pela crise sanitária. Quais cenários? Temos um cenário de isolamento do Bolsonaro, um fortalecimento desses atores golpistas e de direita, que a gente chama de bonapartismo institucional, como Maia, Dória, Witzel. Esse cenário, inclusive, é defendido por várias mídias que fazem editoriais, tipo a Folha, faz toda hora um editorial, falando que tem que ter os técnicos, etc., e calar o Bolsonaro. Então, esse é um cenário. Um outro são avançar cenários mais destituintes, né, de impeachment, etc. Um terceiro cenário seria o Bolsonaro se fortalecer mais, conseguido rachar, vamos dizer, políticas de governadores das quarentenas, como eu mencionei, mas é improvável pensar que ele vai conseguir ele virar o chefe da unidade nacional que não existe no momento no país. Então, o mais provável com esse fortalecimento, caso ele consiga, é a gente ir para uma situação de empate entre essas forças e que árbitros autoritários se fortaleçam. Podemos pensar especialmente nos militares e no judiciário nisso. Os militares, o gabinete de crise para combate ao coronavírus é chefiado pelo general Braga Neto, da Casa Civil. Então, você tem um militar comandando isso. Você tem comandando uma série de esforços e tentando centralizar e submeter os governadores,
a Anvisa, que está na mão de um contra-almirante da Marinha. Então, você tem os militares se colocando assim, pode se fortalecer essa tendência, e os juízes que já estão arbitrando uma série de medidas tentando regular o que o Bolsonaro pode, o que os governadores podem. Esse seria um terceiro cenário, e que vai ser desafiado por essa linha do bolsonarismo de promover carreatas em prol do fim das quarentenas, carreatas, tem chamado de carreatas da morte, né? E governadores que estão falando que vão proibir isso. Também entra, de novo, naquele fator de elementos iniciais de crise estatal, de quem manda, etc. O quarto cenário, que talvez seja mais improvável, pelo menos no curto prazo, mas que é um cenário que muitos analistas insistem e tal, e isso tem a ver que ninguém mais analisa a sua realidade, é uma mistura de análise e opinião, né? Então, penso particularmente no caso do Kennedy Alencar ou do Nassif, do jornal GGN, eles enfatizam muito a possibilidade, duas possibilidades, uma dicotomia quase, de o Bolsonaro avançar e, de repente, do nada, dar um giro 180 graus e de partir do seu negacionismo para decretar estado de sítio. O que eu acho, não acho tão provável, a gente já tem até pronunciamentos, é um artigo de opinião do Fachin, cara da Lava Jato, falando que não pode ter isso. Maia declarou que não aceitaria, porque um estado de sítio teria que ser aprovado pelos três poderes, né, particularmente pelo Congresso. Eles insistem nisso e colocam como alternativa a esse cenário algum fortalecimento institucional. O Kennedy apela, mistura essa análise com uma opinião, apelando para que o Augusto Aras, chefe do Ministério Público, escolhido a dedo pelo Bolsonaro, indique o impeachment para que Maia, etc., e esses atores institucionais deem uma resposta. O Nassif aponta também que a saída do Bolsonaro é o que permitiria essa unidade nacional. Essa política de dar uma resposta chamando os golpistas à razão, chamando Maia, ator crucial da reforma da Previdência, por exemplo, a razão, chamando eles a cumprir esse papel, não é uma política que está só na boca desses analistas. A gente está vendo, foi protocolado por uma ala do PSOL, né, um pedido de impeachment, e levaria a fortalecer Mourão, e não muda uma vírgula da falta de combate que nós temos em relação à crise sanitária, porque os governadores seguem sem testar todo mundo, que é a única maneira da gente ter quarentenas racionais, que não vai continuar expondo quem está tendo que trabalhar, quem é gari, quem está na saúde, quem está na produção de gás de cozinha, na Petrobras, está continuando a se expor, sem saber, sem ser testado, e pode levar o vírus para casa. Então, é uma política que fortalece o Mourão e não muda uma vírgula do combate, vamos dizer, necessário para salvar vidas. Uma política que por outro lado também, vamos dizer, de outras alas do PSOL, ou o Lula, né? O Lula, o discurso dele falando, quem sabe temos que ver o impeachment, mas ele é todo um discurso chamando o Congresso à razão, chamando o Maia a ser protagonista. Estamos tendo, então, na verdade, uma política de se alinhar detrás desses atores golpistas institucionais por parte do PT e seguido por parte boa parte do PSOL. E se alinhar de trás e chamando eles a serem protagonistas. Isso é de forma mais escandalosa feita ainda pelas centrais sindicais. Isso é uma nota das centrais sindicais dizendo que, chamando a confiata, desde o título, não lembro agora do título, era apoiar o Congresso, as medidas do Congresso em combate à crise. E dentro dessa nota das centrais sindicais, apoiava as iniciativas de todos os governadores, independentemente da filiação ideológica deles, no combate à crise. Mas esses governadores não estão garantindo teste, não garantem leitos no número que é necessário, não garantem respiradores. Testes, em primeiro lugar, para que as quarentenas sejam racionais. Isso não aparece. Chega mais, é muito idêntico. Eu chamo quem está assistindo a olhar a nota que está no site dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, de uma reunião que eles tiveram com o Toffoli, falando que falta unidade de comando no país, chamando o Toffoli a chefiar a que tem uma unidade de comando no país.
Se você entrar no site da Fiesp e olhar a mesma reunião que a Fiesp teve com o Toffoli, ela fala a mesma coisa. Chama o Toffoli que ajudou a ter a eleição manipulada, que o Lula, que a gente não apoiava, mas lutava pelo direito da população, que quem quisesse votar, pudesse votar em quem ela quisesse. O Toffoli que foi central nisso. O Toffoli que deixou ser conduzida a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Ele vai ajudar a ter um centro de comando? Pode ser, mas um centro de comando que vai levar a gente a ter teste? Teste já? Não. Um centro de comando que vai garantir empregos, sendo que parte desses atores que atuam junto, Dória estava aplaudindo a MP da morte? Não eu acho que o exemplo italiano que eu falei meia hora atrás, vale a pena a gente voltar nele. É uma unidade nacional, eles falam em unidade nacional, mas o trabalhador que tem que ir para a indústria, que tem que ir para a saúde, é bucha de canhão, não tem nem teste. Ou está produzindo coisa que é totalmente inútil para combater a crise. Não é alimento, não é energia, não é respirador, não é álcool gel. E o trabalhador está sendo forçado a trabalhar. É telemarketing, como está tendo no país. Qual a necessidade para o combate à emergência de todos os telemarketings? Pode ser que tenha vários que tenham uma utilidade de combate à emergência, mas duvido que seja a grande massa de operadores de telemarketing que estão sendo coagidos a trabalhar sem condições de higiene, como álcool gel, como espaçamento entre as PAs, e vimos agora na Itália que não, que essa unidade nacional entre a Fiesp deles e os trabalhadores não existe. Os trabalhadores fizeram greve em várias metalúrgicas, etc., falando, não, nós temos que ter o direito a não estar exposto. Ou se vamos trabalhar, temos que trabalhar para produzir coisas que são necessárias para debelar essa emergência sanitária e econômica que estamos vivendo. Desse ponto de vista, é crucial a gente pensar para onde vai o país. Eu apontei os cenários, né? 3 mais prováveis e um quarto, dialogando com alguns analistas, que é crucial que se desenvolva a independência de classe, que é o que não está tendo. É o que não está tendo. Os sindicatos estão indo de trás de uma orientação que é seguir Dória, Witzel, Maia. Uma orientação que não garante que a gente tenha quarentenas sejam racionais, que salvem vidas, que quem está tendo que trabalhar tenha garantia de que não está se contaminando e contaminando sua família. Para que os testes em quantidade minúscula, os 2.000 do Dória, sejam feitos. E quem é testado tenha a resposta. Demora 10 dias e não tem resposta, como casos que sabemos. Não garante isso. Para a gente ter um combate a essa crise sanitária, essa crise econômica, é preciso os trabalhadores terem uma resposta própria. Isso passa também por desenvolver, em cada lugar de trabalho, uma luta por garantia de condições de higiene, de ter comissões de higiene, em garantir em cada lugar que tem álcool gel, que tem espaçamento, que tem EPI, que tem a máscara. E a partir de coordenar disso, ter uma resposta independente para que a gente se apoie nesse sentimento de massas, acompanhe ele, de cada pessoa que se revolta 8 horas da noite, 8h30, depende da cidade, vai para a janela bater panela, ou que está revoltado no local de trabalho com o seu patrão e com o Bolsonaro, que continua expondo todo mundo a risco para aumentar os lucros, ou de um Dória, temos que, na contramão desse fortalecimento que está tendo, mostrar que Dória fala em quarentena, mas não garante teste. Quantos milhões de paulistas estão sendo expostos a riscos sem nenhum teste? Quantas atividades não essenciais, que é para puro lucro capitalista, estão acontecendo e expondo trabalhadores e suas famílias, depois, quando eles retornam, a risco? Então, para isso, é preciso independência de classe e a gente começar a questionar que precisamos tirar Dória, precisamos tirar Bolsonaro, mas precisamos enfrentar e ser contra militares e todos os golpistas. Não vai ser na mão de Mourão, na mão de Maia, na mão de Dória, que vamos garantir empregos e garantir um efetivo combate que salve vidas. O capitalismo, como tem sido dito, não morre de morte morrida. Isso foi colocado, por exemplo, numa análise de um analista que é bem conhecido, aí, o Breno Altman.
E ele insiste nisso, né, que não morra de morte morrida, que o capitalismo não morre de morte morrida, dialogando com muita gente que está entusiasmada de ver governos capitalistas tomando medidas de injeção de capitais, como se eles não fossem neoliberais mais. Mas está claro, é só ver os pronunciamentos de JP Morgan, etc., que aplaudem medidas como essa e falam, bem, amanhã temos que voltar com a lei de responsabilidade fiscal, com o teto de gastos de forma mais forte. Eles estão atuando agora, estão achatando a curva, para a gente usar a metáfora, a expressão, estão achatando a curva da revolta, mas querem que a classe trabalhadora pague em dobro amanhã, pague agora, com vidas que poderiam ser salvas, mas não estão sendo salvas, e pague amanhã os custos dessa crise. Mas não adianta, acho que falar, como ele fala só disso, que o capitalismo não vai morrer de morte morrida, mas tem que morrer de morte matada, e a política para hoje ser nada diferente de confiar nesses governadores, inclusive os do PT, que não fazem uma linha diferente do que faz um Dória. Por exemplo, na Bahia não está proibido demissão, e as patronais estão demitindo, que nem em São Paulo. Como que a gente prepara os trabalhadores para um caminho anticapitalista se não for a partir de agora no cotidiano? Então, precisamos, como eu disse, preparar em cada lugar que ainda está trabalhando como lutar por condições sanitárias e começar a questionar o que está sendo produzido. É preciso produzir o que está sendo produzido? Ajuda no combate à crise? E para isso, ter uma linha de independência. Não basta seguir Dória, seguir Maia. Na mão deles não vão ter emprego, não vamos ter um efetivo combate à crise sanitária, econômica, social. É isso, a gente do Esquerda Diário. Daqui a pouco vamos fazer um tuitaço, cadê os testes, para colocar essa denúncia. Cadê os testes que foram realizados e não tem retorno? Cadê os testes prometidos? Sem os testes, não temos garantia de racionalidade nas quarentenas. As pessoas continuam expostas indo aos locais de trabalho. E queremos, no cotidiano, fortalecer quem ainda está trabalhando para que tenha condições sanitárias, questionar para a gente começar a dar uma resposta anticapitalista. Então, também queria fazer um convite. A gente vai começar a criar comitês virtuais do Esquerda Diário, para a gente, nas condições que temos hoje, no meio dessa pandemia, fortalecer quem está no local de trabalho para que tenha condições sanitárias e possa dar uma resposta para coordenar os setores, para ter uma independência em relação aos patrões e a governos que não estão nem aí até o fim com a nossa saúde, porque senão teria teste, no mínimo. Ajudar, um comitê para ajudar, né, para o que virtualmente podemos estar fazendo em apoio, coordenando esses setores e para fazer essas críticas, para fortalecer uma luta que vá preparando o terreno da independência de classe, da classe trabalhadora, para fazer frente aos capitalistas. Para quem já me ouviu aqui por 43 minutos, eu queria concluir justamente com essa ideia, porque também é verdade que o capitalismo não morre de morte morrida, é necessário preparar cotidianamente as forças para isso, nas condições que a gente tem para isso, seja nos locais de trabalho, que estão trabalhando, ou seja virtualmente, aí fico chamado para os comitês, fico chamado para o Tuitaço e para outras iniciativas que nós tivemos, que nós estamos tendo aqui do Esquerda Diário, para fortalecer a classe, para dar uma resposta anticapitalista, para salvar vidas, empregos e a renda. Eu queria terminar justamente com uma ideia sobre essa vinculação do trabalho cotidiano para a luta pela nossa emancipação e para salvar vidas. Vou terminar com um pedacinho de um poema do Goethe, um poeta alemão, no Fausto. Sim, da razão isto é a suprema luz, e a esse sentido me entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-las diariamente. E assim, passam em luta e em destemor, criança, adulto e ancião, seus anos de labor. Quisera eu ver ao povoamento novo, em solo livre, ver-me em meio a um livre povo. É lindo, não vou comentar, que eu não sou crítico literário, mas eu acho que vincula muito bem essa batalha cotidiana e a preparação que nós temos para garantir que vidas que podem ser salvas sejam salvas, dando uma resposta
anticapitalista e dando essa batalha cotidiana nos locais de trabalho e nas condições virtuais que temos para hoje. Então, é um chamado a essa ideia. Você que gostou, compartilhe esse vídeo. Se você está vendo no Facebook, clique aqui para curtir a página se você ainda não curtiu. Se você vê depois no YouTube, clique no sininho para nos seguir. E segunda-feira teremos uma nova live de análise nacional às 20 horas.